você e o seu ex-marido decidiram se separar. Como que foi esse momento? Então, na verdade, o nosso casamento já não estava bem antes de eu engravidar. E eu ficava e antes a gente acho que já tinha conversado sobre divórcio e tal. Eu falei, não, vamos tentar de novo. A gente sentou, conversou e foi indo, a gente foi tentando. Aí eu acabei engravidando, a gravidez foi assim, eu tive o apoio dele e tudo, foi bem assim, tranquilo nessa parte. E daí então, a Lorena nasceu e tudo mais, mas já não tinha aquela relação de marido e mulher, né? Uma Era cumplicidade. a gente sempre se deu bem, desde o começo. Não é à toa que a gente ficou 9 anos casados. Então a gente sempre se deu bem, mas assim, chegou um ponto que era amizade só. A gente não tinha aquele lance de marido e mulher. E daí o último ano que realmente foi o que mais foi pesado, assim, porque a gente se mudava muito. Então, o que a gente percebe, assim, era que a gente gostava de conversar e fazer as coisas juntos por causa de mudança, achando que ia melhorar a vida. Então, a gente mudava de casa, vida nova, não sei o quê, e passava, tipo, a época da mudança, virava tudo a mesma coisa. Então, eu já tava, na semana que a gente já ia conversar sobre o divórcio, eu já tava falando, eu preciso conversar, eu preciso falar, preciso dar um ponto final, porque eu já estava desgastada e ele também estava e afetava a Lorena. Porque, sem querer ou não, como eu falei, eu e a Lô, a gente sempre foi muito ligada. Então, a relação de pai e filha era muito difícil em casa. A Lorena, ela demonstrava, às vezes, assim, que não gostava da presença do pai dela. Nossa. E um pouco eu me sinto culpada por isso, porque, às vezes, sem querer demonstrar, ela percebia que eu estava rejeitando. E ela acabava rejeitando também. Não sei, é um negócio que eu tenho, assim, que eu sinto que seja por causa disso. E daí, quando a gente se sentou e conversou e falou que, não, olha, vamos separar cada um pro seu lado, aí eu ainda fiquei uma semana morando na mesma casa com ele. Então, a gente já tava dormindo um pouco de quarto separado. E daí, ali, eu já fui trocando ideia com a Lorena. Tipo, a gente falou de manhã, tipo, a gente vai se separar na hora do almoço, a gente já tava decidindo o que a gente ia levar. E na frente da Lorena, e falando, ai, filha, agora você vai ter 2 casas, porque a gente vai ver como a gente vai fazer e tal. Aí você vai visitar seu pai, parará. E, tipo, a gente já foi abrindo essa conversa com ela. Aí, eu lembro que foi, acho que umas 2 semanas depois do Dia das Mães até, né, em maio. E daí eu fui e conversei com os meus pais. Só que foi um choque, acho que pra todo mundo, porque ninguém imagina o que se passa dentro de uma casa, de um casal. Então, todo mundo via, porque a gente saía, a gente ia na casa dos amigos, tipo, vocês são um casal perfeito. Não existe casal perfeito. E ali eu falava, gente, eu tô me sentindo mal porque a gente não é um casal perfeito. Tá, nossa, muito longe de ser isso. E aí, meus pais, eu falei para meus pais até, falei que eu tô morando com eles até, desde que eu me separei. Falei, olha, a única coisa que eu não quero é que vocês interfiram nas minhas decisões com o pai dela. A Lorena é minha filha, então eu decido as coisas que vão acontecer. Se a Lorena vai com ele, se não vai, e assim por diante. Aí meus pais, não, tudo bem, né? Tranquilo. Só que a gente já tem um caso difícil de separação na família, que é uma pessoa muito próxima. Eu falei, gente, eu rezava muito, muito. Acho que eu passei o ano inteiro. Eu falei, meu Deus, se for pra eu separar, que eu não seja uma cuzona. Que não dê tudo errado. Que não dê errado. Que eu sempre fui muito ciumenta da Lorena. Assim, ciumenta hard mesmo. Tipo, que eu não gostava que ninguém ficasse carregando ela. Sabe? É um negócio muito louco. Aí eu falei, meu Deus, e ela vai começar a frequentar a casa do pai dela sem mim. Sem a minha presença, vai Como que vai ser isso? Daí eu fui falando. Daí quando a gente decidiu separar, eu falei, não, agora eu vou ter que ser uma pessoa... Eu tenho que ser a referência ainda da Lorena. E eu não tenho o direito de tirar esse direito dela de conviver com o pai dela. Mesmo sabendo que, enquanto a gente estava casado, não era uma relação muito agradável. Falei, então vamos trabalhar para isso melhorar. E ela... Pra ela foi natural mesmo, ela curtiu de ter 2 casas. Não, assim, no começo foi mais difícil, porque
no começo ela não tinha essa noção, né? Quando a gente se separou, ela tinha 3 anos. Então, foi aquela coisa assim, tipo, ai, tô passando uns dias na casa do meu avô, né? Que ela não entendia que a gente tava morando ali. Que eu fui embora pra Itapetininga, que eu tava morando numa cidade vizinha, em Guareí. Eu fui embora pra Itapetininga, na casa dos meus pais. E daí, tipo, demorou acho que uns 15 dias pra chegar a minha mudança. Então, pra minha filha foi, tipo, ai, férias. E como eu trabalhava como autônoma, né? Eu era manicure na época, eu trabalhava num salão lá em Guareí. Então, chegou, tipo, minha mãe não precisa trabalhar, tamo de férias. Tamo de férias. Porque daí eu cheguei aqui sem rumo nenhum. Falei, perdi minhas clientes, que eu já tinha em Itapetininga. E eu perdi minhas clientes. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tinha emprego registrado, eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso dar um apoio, um suporte financeiro também para ela, né? Falei, vamos ver o que rola. E daí nisso eu fui falando com ela. E daí o primeiro final de semana que ela foi passar com o pai dela foi muito estranho. Porque, como eu falei, quando eu engravidei, falei, a Lorena sempre vai estar comigo, foi a primeira vez que eu fiquei sem a minha filha. Como que foi isso? Olha, eu não conseguia nem ficar em casa. Eu comecei a sair, tipo, nem que seja pra ficar na pracinha olhando o carro passar, sabe? Tipo, ficar, ai, que cor de carro que vai passar agora? Pra ocupar a cabeça, pra não ter pra não sentir tanta falta. Mas daí eu cheguei em casa e falei, não. Eu ensinei a Lorena que se não tiver legal, ela vai me ligar e ela vai vir embora. Eu sempre propus essa ideia, assim, de não tá legal? Conversa. Aí foi de um dia pro outro, né? De um sábado para domingo. E daí ela veio, foi tudo tranquilo. Aí passou mais uma semana, aí foi na outra, nos outros 15 dias. Aí ela foi, e daí ela pediu pra vir embora de madrugada. Entrou em desespero? Ela? Ai, não sei. O pai dela falando comigo, falou assim, ai, a Lorena tá chorando muito, falando que tá com saudade de você e tal, né? E isso era 1h da manhã. Falei assim, eu falei, olha, Paula, não tenho o que falar, eu simplesmente traz embora. Ele, então tá bom. Daí levou em casa, acolhi ela normalmente, fui conversando com ela, dela pediu o leitinho dela lá, fiz, e a gente começou a conversar. E daí dela falando, né, que ela tava com muita saudade. Eu falei, então dorme e amanhã a gente conversa. Eu acho que minta, de sexta pra sábado. Daí domingo ainda ia ser com ele. Daí eu acordei cedo e falei, ai filha, o que aconteceu? Agora vamos conversar certo. Ela assim, porque eu queria você junto, porque eu quero ver você e meu pai junto, que não sei o quê. Eu falei, olha filha, a gente já conversou, já faz um tempinho que a gente tá aqui, papai e mamãe não vai voltar. Papai e mamãe decidiu que vai ser melhor a gente ter cada um na sua casa. Então, por isso que você vai ter os dias que você vai estar com seu pai e vai ter os finais de semana que você vai estar comigo também. Sendo que você vai morar com a mamãe. Não tem mais papai e mamãe junto? Eu falei, não, agora não tem mais. Tá. Eu falei, e hoje, o que você ia fazer com seu pai? Ai, mãe, acho que a gente ia na Lagoa hoje. Que é onde ele mora, é um sítio, tem tipo um lago lá. Eu falei assim, ligue pra ele então. Você quer ir lá? Pode ir. Ela, quero. Eu falei, então ligue pra ele e pede pra vir buscar. Aí ligou, ela falou assim, ai pai, eu vou ficar com você. Eu falei, daí você vai dormir? Você vai ficar daí de domingo pra segunda? Vou. Eu falei, então tá bom. E desde então, ela segue feliz. Eu acho bonito, porque assim, quando normalmente uma criança tá muito emotiva, é difícil ela explicar, né, o que ela tá sentindo. E de você ter falado, tipo, não, dorme, amanhã a gente conversa. Deu um tempo dela também entender que ela pode sim ficar emocionada, mas que depois ela tem que entender o porquê. Não só o tempo dela, eu também precisava processar, porque o meu medo, eu sempre tive muito medo de falar mal da família do pai dela, falar alguma coisa que não seja favorável para ela. Porque sem querer, às vezes, a relação
qualquer um, é super complicado. E falar de ex é mais complicado ainda. Porque, na verdade, quando a gente namora e termina, a ideia é nunca mais ver a pessoa na vida. Agora eu tenho a Lorena. Então, a Lorena é a ponte. Eu tenho que me dar bem. Eu tenho que ser, assim, aceitar a situação. Então, eu falei, não, vamos fazer funcionar. E quando a gente decidiu se separar também, a gente já colocou assim, olha, os aniversários, eu impus. Eu falei, os aniversários eu não quero separar. Não vai ter 2 festas. Então, eu quero que minha família esteja junto e a sua família também. Ele, não, eu concordo.